É isso aí, pessoal. Nós estamos tratando então a respeito ainda do nosso diferimento, a substituição tributária nas operações antecedentes. Então, o mais importante para a gente tratar aqui a respeito do nosso diferimento, a gente está falando sobre a base de cálculo de diferimento, que é o imposto a ser cobrado, que seria cobrado do fato gerador do substituído. Nós falamos a respeito das operações que é a transferência da responsabilidade do substituído para o substituto. Falamos aí da regra do funil, regra do gargalo, ou seja, aonde há aquela concentração da cadeia econômica, onde o Estado de Santa Catarina escolhe haver o diferimento. E a gente está encerrando, então, informações importantes sobre diferimento nesse bloco. E aí a gente começa o carro-chefe da substituição tributária aqui em Santa Catarina, que é justamente a substituição tributária progressiva para frente ou ultraoperante. Então vamos lá, vai na telinha, porque agora a gente tem que falar coisas importantes aí para você. Veja lá. Então, a substituição tributária nas operações antecedentes. Estamos tratando aqui ainda a respeito do nosso diferimento, como eu falei, o finalzinho aí da nossa aula. Então ele fala assim, ó, o disposto no inciso número 1 do parágrafo 2º, a gente está lá no artigo 1º aí do anexo 3, não se aplica, ou seja, recolher o ICMS que foi diferido não se aplica nas saídas interestaduais de óleo de combustível e óleo lubrificante. Então, recolher o ICMS diferido, né, não se aplica, quer dizer, veio com diferimento do produtor para, a princípio, né, a situação relacionada aí às saídas interestaduais de óleo combustível e de óleo lubrificante, quando foram importados, amparadas pela imunidade que trata o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da linha B, que as saídas interestaduais desse óleo combustível, desse óleo lubrificante, derivado de petróleo, cujo imposto devido por ocasião do desembaraço tenha sido diferido para a etapa subsequente. Então, você não precisa recolher tal imposto diferido se essa importação desse óleo combustível, óleo lubrificante se deu e ainda uma saída interestadual aconteceu, né, com essa imunidade. Lembrando que esse imposto todo vai pagar uma única vez só na substituição tributária, como a gente vai ver mais adiante, né? Quer dizer, então existe a substituição tributária aí nesse óleo combustível, nesse óleo lubrificante, mas o momento ainda não é o pagamento desse imposto diferido nesse momento, né, que está falando aqui. O diferimento, salvo disposição em contrário, somente se aplica às operações internas quando o remetente e o destinatário forem inscritos no cadastro contribuinte do ICMS ou no registro de produtor rural, conforme for o caso. Então é interessante que a gente não pode ter diferimento em operações com não contribuintes, é o que ele quer falar aqui. Então, o cara tem que estar cadastrado no cadastro contribuinte do ICMS, no cadastro de produtor rural aqui no Estado, para que nós possamos ampará-los pelo regime do diferimento. Se ele não tiver esse cadastro, nós não conseguimos aproveitá-lo no regime de diferimento, é o que fala a nossa lei, tá bom? O nosso regulamento do imposto. Bom, moral da história, a gente vai ter aqui, ó, produtos que estão amparados por diferimento aqui no estado de Santa Catarina. Peguei alguns, né? Então, o gado, por exemplo, tem vários produtores rurais de gado, bovino ou bufalino, mas as cooperativas, as indústrias, né, os matadouros, os abatedouros acabam pagando o tributo diferido. Carvão vegetal, então os produtores do carvão vegetal em relação às empresas que industrializam carvão vegetal. Produtos naturais, tem uma renca de produtos que estão dentro do diferimento. Eu não vou botar a lista aqui, até porque eu acho inviável você decorá-la, né? Peixes, crustáceos e moluscos, o pescador, então, está diferido, né? E o giro para conservar o peixe, crustáceo e molusco está tudo diferido para aquele que adquire o produto resultante da pesca. O produtor vendendo para a cooperativa está amparado por diferimento aqui no nosso estado. Agora, tem um diferimento aqui interessante, ó, a saída de um contribuinte para outro da mesma empresa, dentro do estado. Então, a empresa A1 para a empresa A2, até 2022, né, a gente vai dizer que aqui em Santa Catarina, ó, operação interna, está amparada por diferimento. Então, são do mesmo dono, mas por diferimento. A partir de 1º de janeiro de 2022, essa situação não tem incidência do nosso ICMS, por causa do julgado aí do Supremo Tribunal Federal, que gerou uma inconstitucionalidade em dispositivos
da Lei Candir, não é verdade? Então, couro e pele também estão amparados por diferimento, perfumes e cosméticos também, sucatas de metal, aparas de papéis, aparistas ou sucateiros também são amparados por diferimento. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, mais clássicos aqui do nosso diferimento, para você guardar para a prova, tá? Botei os asteriscos aqui, mas não significa que, Tudão, eu teria que saber tudo de cor. Então, é difícil a gente guardar todas as situações de diferimento de cor, a não ser que você passe a decorar mesmo, né, as situações, e é como eu falei lá no anexo 2, lá dos benefícios fiscais. São trocentos benefícios. Para você decorá-los todos, fica inviável. Mas a Fundação Carlos Chagas, na última prova de auditor, quem era necessário o auditor, precisa conhecer isso, elas cobraram com eficácia essa informação. Então, a gente não sabe qual é o susto que a FCC vai dar aí nos alunos, né, para o nosso certame. Olha o que caiu na prova passada. Vamos lá, questãozinha de prova para a gente entender como é que caiu na prova da Cefaz Santa Catarina. Ó, para responder a questão, considere o regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação, o RICM de Santa Catarina e anexos, nas operações abrangidas por diferimento. Olha só que interessante. Então, ele já está falando claramente, ó. Nas operações abrangidas por diferimento, o contribuinte substituto, né, que é aquele que recebe o produto já diferido, deverá recolher o imposto diferido, ou seja, quais são aquelas hipóteses em que tem que haver o recolhimento do imposto diferido, conforme o capítulo 1, anexo 3 do regulamento do ICMS de Santa Catarina. Então, ele fala assim, ó, até o dia 21 do mês seguinte ao da operação, exceto na hipótese de ser substituto tributário enquadrado no Simples, hipótese em que o valor devido subsumir-se-á nas vendas realizadas nos 6 meses seguintes. Tem nada disso. Quem está no Simples Nacional tem que pagar um imposto diferido através de um DARI, né, por fora do Simples. Não é verdade? Vamos lembrar isso aqui a você só para a gente poder, né? Eu estou no Simples Nacional, eu estou a cooperativa, vamos imaginar que pudesse ser, né? Porque a cooperativa não pode ser simples, mas vamos imaginar que é um substituto que, a princípio, é microempresa ou empresa de pequeno porte. O que ele faz? Paga o imposto diferido por fora do Simples Nacional. Tem nada a ver com aquela soma das receitas brutas mensais para poder pagar o Simples. Ele paga por fora do Simples Nacional. E ao pagar por fora do Simples Nacional, o que acontece? Aí nós temos uma situação especial, né, Tudão? Quando ele paga por fora do Simples Nacional, aí a gente tem aquela situação onde, a princípio, ele preenche um documento de arrecadação da Receita do Estado, aqui de Santa Catarina, um DARI, e faz o pagamento. Fechou? Volta na telinha. Então, interessante essa situação aqui. Bom, aí ele fala, então a letra A está fora, né? Letra A está fora. Letra B. Então, ele vai pagar o imposto, o substituto deverá recolher o imposto diferido conforme o capítulo 1, então, salvo se ocorrer qualquer evento que impossibilite a ocorrência do fato gerador do imposto na saída seguinte, né? Não, ele vai recolher justamente o imposto diferido, né? Inclusive, né, justamente quando ocorrer um evento que impossibilite a ocorrência do fato gerador na saída seguinte. Então, essa letra B está fora, está ao contrário, né? Bom, aí ele fala, quando não promover nova operação tributada ou promover sob regime de isenção não incidência, salvo quanto às operações que destinem mercadorias diretamente para o exterior do país. Esse é o gabarito, né? Quer dizer, então, o substituto, se não der nova saída tributada, já tem que pagar tributo. Se promover saída com isenção na incidência, né? Quando não promover nova operação tributada, tem que pagar o tributo. Quando promover sob regime de isenção na incidência, mesmo assim tem que pagar o tributo, porque ele não paga o tributo próprio, mas paga o diferido. Agora, se for para exportação, como a princípio vai ter manutenção do crédito integral, não precisaria pagar o tributo, é como está previsto no nosso regulamento aqui, no nosso anexo 3. Gabarito da questão alternativa letra C. Letra D. Até o dia 10 do mês seguinte, ao da entrada da mercadoria ou bem, salvo na hipótese de exportação da mesma mercadoria no próprio mês, ou no mês seguinte ao da entrada. Então a situação está diferente do que está previsto aqui no anexo 3. Então, ele deve recolher o imposto diferido e a sua base de cálculo será o valor da operação praticada pelo substituído, acrescido de uma MVA prevista no anexo 1A para a mercadoria ou bem,
Também não é isso, não tem acréscimo nenhum aqui, Tudão. Tem que ser a operação praticada pelo substituído. Gabarito, então, da questão, alternativa letra C de casa. Tá legal, pessoal? Então, para você ver como é que caiu na prova, o jeitão aí da questão, para você não tomar susto depois falar assim, Tudão nem mostrou que isso aí ia acontecer aí na prova. O pessoal cobra diferimento na prova da gente. Cobra, sim. Cobraram 3 questões de substituição tributária no último concurso. É uma das disciplinas, das partes da disciplina que mais cai na prova. Por isso que a gente vai dar uma olhada legal no anexo 3 do nosso regulamento, por causa de normas, principalmente as normas gerais a respeito de cada um dos regimes. Eu não vou estar muito preocupado como que é a situação, né, do algodão em caroço, como é que é a situação do coco verde gelado. Não, eu vou estar preocupado com a situação das normas gerais a respeito da substituição tributária, tanto por diferimento regressiva quanto por retenção antecipada progressiva. Vamos agora para a nova parte, então. Agora a gente vai para outra parte aqui importante aqui da nossa disciplina, que é justamente tratar então a respeito da substituição tributária nas operações seguintes. Antes da gente começar, vou fazer uma telinha em branco, que agora eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma indústria de cigarros, tem aqui um atacadista que vende a grosso, ou seja, em grande quantidade para quem vai revender. Tem aqui o varejista, que vende para consumidor final. E tem aqui o seu João, que vai na padaria comprar um maço de cigarro. Tá bom? Então, para cada uma dessas saídas, fato tirador número 1, saída da indústria, fato tirador número 2, saída do atacado, fato tirador número 3, saída do varejo. Nós temos incidência do nosso ICMS, nosso tributo é multifásico. Tá certo? E aí o que acontece? Nós vamos chamar o fato gerador número 1 de fato gerador ICMS próprio. Por quê? Porque é o ICMS da própria indústria, aquela que está dando saída dos cigarros. E nós vamos também falar que o fato gerador 2 e 3 são ICMS retidos por substituição tributária. Né? Então nós temos ICMS próprio e o ICMS retido por substituição tributária. Por que substituição tributária, Tudão? Porque assim, nessa cadeia econômica aqui, nós temos o fato gerador número 1, nós temos o 2 e nós temos o 3. Por que a lei prevê que, a princípio, fica mais fácil na cadeia econômica? Olha só o que acontece nos cigarros. A cadeia econômica é assim, nós temos pouquíssimas indústrias, uma grande quantidade de atacado, maior ainda a quantidade de varejo e muita gente aqui como consumidor final. Então, na verdade, o gargalo da cadeia econômica do produto, ele está lá na indústria de cigarros. Então, é como se eu falasse assim, vou olhar aqui, com um olhar aqui, e vou dizer assim, eu vou substituir, através do fato gerador da indústria de cigarros, todos os fatos geradores que vêm pela frente. Por isso que a gente fala que é uma substituição tributária progressiva. Então, no fato gerador número 1, eu pago os fatos geradores todos. Eu pago 1, eu pago 2, eu pago 3, e quantos mais tiverem, eu pago todos aqui, já na saída da indústria. Nós chamamos essa de uma substituição tributária progressiva, ou para frente, ou ultraoperante, ou substituição tributária, né, com retenção antecipada do tributo. Porque eu vou reter antecipadamente os fatos geradores que ainda vão acontecer, né? Esses fatos geradores que ainda vão acontecer, que subentendem aqui os fatos geradores 2 e 3, são fatos geradores presumidos. O que significa isso, Tudão? Vou te explicar olhando nos seus olhinhos. Então vamos lá para a gente poder entender o que ele quer dizer com isso. Quando a gente fala fatos geradores que ainda vão acontecer, para nós significa dizer o quê? Significa uma situação ainda que quando a indústria de cigarros está dando saída do produto industrializado, ela espera que vá acontecer uma venda até o consumidor final. Mas ela não está vendo isso.
Isso é uma presunção. É claro que a presunção é de que um produto fabricado vai chegar até o consumo final, mas é só uma mera presunção, tá certo? Então, não é uma certeza. Por isso que a gente fala que é um fato gerador presumido, que poderá ou não acontecer. Como é que ele acontece? Quando a venda acontece para o atacado, atacado por varejo, varejo por São João. Quando ele não acontece, por exemplo, a carga se perde. É o que às vezes cai em prova, né? A carreta com cigarros virou. Então a carga foi roubada, né, pelos transeuntes lá, o pessoal passou e foi levando lá os cigarros embora. Acabou a carga, meu querido. Acabou o caminhão, acabou o motorista, acabou a carga. Então, e aí? Acontece fato gerador presumido? Não, fato gerador presumido não vai acontecer, porque não chegou ao consumidor final. Aquele consumidor final que compraria o produto. Tá certo? Então a gente guarda aqui, ó. Então a substituição tributária progressiva para frente ou ultraperante tem essa situação interessante. E como que eu vou fazer então para cobrar esse tributo? Na realidade, agora a gente vai estudar isso. Primeira coisa, a gente vai chamar esse que a princípio é escolhido pela lei para pagar o tributo de substituto tributário. Então a indústria é a substituta tributária na cadeia econômica de cigarros, porque ela está justamente no gargalo, no funil. Aqui o funil está invertido, mas ela está bem ali no gargalo, ela está bem localizada ali onde a princípio deve ser cobrado tributo. E os demais, Tudão? Eles são os substituídos. Veja que eu não sei exatamente a base de cálculo de cada um. Vai depender de quanto foi vendido para atacar, depois de quanto o atacado vai vender para o varejo, mas eles são os substituídos. Tudo bem? Então a gente tem essas interessantes informações aqui. Então nós temos substitutos e substituídos. Então ele fala assim, ó, o regime de substituição tributária em relação às operações ou prestações seguintes, ou progressiva, rege-se pelo disposto nesse título. Submete-se às mesmas regras do regime de antecipação do recolhimento do ICMS com encerramento de tributação. Olha só que interessante essa frase aqui, né? É de Santa Catarina, tá bom? Então, o que que acontece? Nós temos aqui as regras do regime de substituição tributária. Aí nós temos a regra da antecipação tributária. E aí nós temos duas situações. A gente tem a sem encerramento da tributação e a gente tem também a com encerramento da tributação. E Santa Catarina já disse, ó, eu vou usar a mesma regra de substituição tributária para antecipação tributária com encerramento de tributação. Tudão, você pode fazer um esqueminha para me ajudar a entender o que você está querendo dizer aqui? Posso, com certeza. Eu vou pegar operações interestaduais para você ficar mais fácil de entender o que ele está querendo dizer aqui. Vou chamar a situação número 1, substituição tributária progressiva. Vou botar um fabricante de cigarros lá em São Paulo, vendendo cigarros para um atacadista aqui em Santa Catarina, que depois vai vender para o varejo, que depois vai vender para o João. Bom, perceba o seguinte, na substituição tributária progressiva, mesmo que a operação seja interestadual, há o que nós chamamos um acordo específico. Há o que nós chamamos um acordo específico entre os estados, fazendo com que o substituto tributário esteja num estado e consiga pagar todo o tributo devido para o estado de consumo. Então, é claro, na substituição tributária, uma parte é devida para a origem, São Paulo, Santa Catarina, 12% a alíquota interestadual é devida para a origem, mas o substituto, o fabricante, ele paga todo o ICMS como se estivesse vendendo ao consumidor final. Então, na verdade, uma parte é para a origem, mas outra parte é para o destino, tá certo? Então, guarda essa informação aqui para a gente poder levar ela para a nossa prova. Tudo bem, pessoal? Importante informação aqui para a gente poder levar para a prova. Tá certo? Ok.
Pode entrar. Então, nesta circunstância, né, propriamente dita, nós temos essa situação aí relacionada ao nosso tributo, né? Então, é uma situação, uma circunstância relacionada ao tributo. Tudo bem, pessoal? Ah, Tudão, essa circunstância aí relacionada ao tributo, a gente está falando nessas operações interestaduais, e aí você está falando a respeito desse acordo específico. E aí, o que acontece nessa circunstância? Bom, aí a gente tem a situação relacionada aí, propriamente dita, ao que nós chamamos aí o fabricante pagando parte do tributo para o Estado de São Paulo, parte do tributo para o Estado de Santa Catarina. Agora, quando a gente fala de antecipação tributária, vamos botar aqui, ó, antecipação tributária, nós não temos esse acordo específico. Então, vamos imaginar que um fabricante agora de um outro produto, uma indústria, de produto X, também está lá em São Paulo, ela vende para um atacadista de Santa Catarina, que por sua vez vende a um varejista de Santa Catarina, que por sua vez vai vender para o João. O João também comprou esse tipo de produto, produto X. Tá bom. Não tem acordo. Quando a gente fala antecipação tributária, eu digo assim, ó, no fato gerador vai ser na entrada do Estado. O atacadista vai ter que pagar tributo. Só que olha que interessante, ele vai pagar tributo como substituto. Então ele é o substituto. Vai pagar o tributo na cadeia econômica como substituto tributário e vai pagar sobre os fatos geradores que vão acontecer até o encerramento da tributação. Essa antecipação tributária que eu peguei aqui é com encerramento da fase de tributação. Então ele vai pagar o fato gerador número... Vamos imaginar que aqui é o fato gerador número 1. Esse já foi pago pela indústria paulista. Mas o fato gerador número 2, o fato gerador número 3, tudo aqui ele vai pagar. Ele se torna substituto tributário até o final, até o seu João. Quem vai pagar é esse adquirente aqui de Santa Catarina. Essa antecipação tributária com encerramento da fase de tributação. Agora, nós temos uma outra antecipação tributária sem encerramento. Agora, vamos imaginar que a indústria é um produto Y, que está lá em São Paulo, essa indústria, vendeu para um comércio aqui de Santa Catarina, que a princípio vai vender para o seu João. Repara que você não tem outro fato gerador, você está cobrando somente o fato gerador número 2 aqui, que é a venda do comércio para o seu João, aqui na entrada do Estado. A gente não fala que tem encerramento de fase de tributação e nem que tem substituição tributária, porque você não está substituindo ninguém, você só está antecipando esse fato gerador. Só está cobrando ele na entrada do Estado. Então nós temos um fato gerador aqui na entrada do Estado. Só que eu vou cobrar antecipadamente a venda que o comerciante vai fazer para o seu João. Só isso. É diferente, por exemplo, aqui, ó, vou botar aqui, ó. Esse fato gerador aqui eu estou pagando, nesse aqui, ó, nessa entrada eu estou pagando 2 e estou pagando 3. Estou pagando 2 fatos geradores aqui nessa entrada. Porque eu estou fazendo o encerramento da fase de tributação. Ele está pagando tudão para o Estado de Santa Catarina já na entrada do Estado. Quando a gente fala que é sem encerramento de fase de tributação, significa que só está pagando o próprio imposto dele, só de forma antecipada. E aí o que ele quer dizer? Aqui tem ST. Por quê? Ó, vou falar aqui, ó. Aqui, ó, tem ST. Por que aqui tem ST, Tudão? Porque aqui nós estamos pagando um tributo não só pela nossa operação, mas eu estou pagando esse tributo como substituto dessa operação, dessa operação.
Aqui, ó, ele está falando a mesma regra, tem ST. Por quê? Porque, ó, eu estou pagando o tributo dessa operação e dessa operação. Tem ST porque eu estou pagando não só o meu, mas o do outro também. Então, ST sempre tem duas, pelo menos duas operações, a minha e a do outro. Agora, aqui não tem ST. Nem é a regra da ST. Por que não é a regra da ST, Tudão? Porque eu só estou pagando o meu faturador de forma antecipada. Não tem outro faturador sendo pago. Não tem uma terceira situação sendo paga. Eu não estou pagando o faturador de ninguém. Você entendeu, pessoal? Guarda essa informação, é interessante esse esqueminha aqui, ó. Baitudão, ó. Pode tirar uma fotinha aí, ó. Aumenta a lousa aí, meu querido, porque essa aqui é para vocês, né? Então, entender que essas duas situações aqui, ó, tem o mesmo tratamento aqui no nosso estado de Santa Catarina. Então, a mesma regra que a gente vai ler para antecipação tributária com encerramento de fase de tributação, a gente vai entender para a substituição tributária progressiva. E qual que é a diferença dos dois, Tudão? O substituto está no outro estado, porque há acordo específico. A outro substituto está no meu estado, porque não tem acordo específico. Então não é o outro estado que vai pagar para mim, mas é o primeiro adquirente aqui em Santa Catarina. Então a diferença da substituição tributária progressiva para antecipação tributária com retenção, com encerramento da fase de tributação, é que o substituto está no outro estado, a substituição tributária progressiva, e na outra, o substituto está dentro do meu estado. Fechou? Entendi, Tudão. Informações quentes aí para a prova. Bom, vamos lá. Falei isso tudo? Também são abrangidos pelo regime de substituição tributária os contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Então, se alguém do Simples está aí no meio, não tem problema. Também está dentro do rol. Olha só que interessante que ele vai falar assim, ó. A gente já acabou de matar isso na questãozinha ali, ó. A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado entre os estados interessados e o Distrito Federal, que reconheça efeito extraterritorial à legislação catarinense. Então, o fato de haver um acordo específico reconhecendo, né, que o substituto de São Paulo paga tributo para Santa Catarina faz toda a diferença. Né? Quer dizer, faz toda a diferença nessa circunstância. O disposto no caput desse artigo aplica-se também ao imposto correspondente ao DIFAL. Opa! O que é o DIFAL mesmo, Tudão? É a diferença entre a alíquota interna da unidade federada de destino e a interestadual, incidente sobre operações interestaduais com bens e mercadorias, quando destinadas ao uso, consumo ou ativo do destinatário e contribuinte do imposto. Então, o que ele está querendo dizer aqui para nós? Só para você poder entender. Pode ser, então, Tudão, que eu coloque dentro da retenção antecipada do imposto ou da substituição tributária para que ele pague o imposto antecipadamente, inclusive, se for material de uso, consumo ativo permanente, ao invés de pagar lá no registro de apuração de ICMS, na conta gráfica do sujeito passivo, uma vez que quem está comprando aqui é um contribuinte de imposto consumidor final, eu vou pedir para que ele pague antecipadamente o DIFAL. Eu posso botar na substituição tributária? O DIFAL? Pode. Posso. Ou seja, aquela indústria lá de São Paulo, ela pode pagar o DIFAL para mim aqui em Santa Catarina? Pode também. Tudo bem? Então é interessante, né? Quer dizer, a substituição tributária basta que haja um acordo específico entre os estados, tá bom? Os acordos específicos celebrados com outros estados ou com o Distrito Federal surtirão efeitos a partir da inserção na legislação tributária desse estado. Ou seja, não adianta só ter o acordo, tem que estar dentro da legislação tributária do estado. A celebração de acordo com outra unidade federada relativamente a mercadorias destinadas a esse estado dependerá da instituição do regime nas operações internas com a mesma mercadoria. Então, a celebração de acordo com outra unidade federada relativamente a mercadorias destinadas a este estado dependerá da instituição do regime nas operações internas com a mesma mercadoria. Então, é interessante que a instituição do regime nas operações internas esteja prevista também na nossa lei. Tá certo? Bom, próximo tema que a gente vai falar a respeito da interdependência entre empresas, mas isso aí fica para o nosso próximo bloco. Tá bom, pessoal? Então, informações quentes e importantes a respeito aí da nossa substituição tributária, agora, né, progressiva para frente ou ultraoperante. Próximo bloco aí, mais informações aí do anexo 3, tá bom? Então, fiquem com Deus, bons estudos e até daqui a pouco.